capítulo de número 4 de 1 Timóteo, versículo de número 9, diz assim: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. E Deus continue falando conosco, digam amém. Eu quero destacar aqui, pelo menos, alguns pontos desta leitura, da leitura que acabamos de fazer. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo, ele descreve a fidelidade da palavra que ele está falando, do que ele está dizendo, do que ele está pregando, que é digno, é fiel e digno. Segundo, ele expressa o quanto ele luta. Por isso, ele vem discorrendo, os textos anteriores, sobre as influências dos espíritos malignos que estavam atuando na igreja. Gente, eu nunca vi algumas coisas acontecendo como estão acontecendo, que a gente está vendo nesses dias. Nunca vi. Há poucos dias chegou uma visualização no meu Facebook de alguém que eu tenho na rede, nessa rede social, que eu achei, quem será? Eu conheço um colega, não tenho amizade com ele, mas ele trabalha fazendo missões lá por esses lados do Oriente Médio. Um deles vocês conhecem. E é importante que eles tenham barbas longas, porque é uma cultura. O Davi, vocês se lembram do Davi, Daniel Davi, ele veio aqui. O professor Joel talvez não conheça, mas terá a oportunidade de conhecer em algum tempo. Daniel Davi é um jovem que veio aqui, ele é fluente em vários idiomas, e ele faz trabalho com pessoas fora do Brasil, na região do Oriente Médio. Mas eu também conheço um outro irmão que se dedicou a fazer missões lá, e ele usa características, ele se veste, né? É o Max, ele se veste característico de lá. Mas, quando eu vi esse perfil de um sujeito vestido com roupa de... vocês se lembram de saco de batata? É isso, né? Saco de batata? Não sei o nome. Tipo de uma estopa. Juta.
vestido com uma roupa daquela, com uma barba longa, com um lenço na cabeça, com um cajado na mão. Eu não conhecia. Como eu, de vez em quando, assisto a alguma pregação dos meus colegas que estão fazendo trabalho lá naquela região, eu falei, não conheço esse cara. Volta e meia, eu converso com o Daniel Davi, o indiano, que veio aqui. De volta e meia, a gente troca umas palavras pelo Messenger, com o Raja, que também é um indiano. Eu vou aprendendo algumas palavras no inglês e converso com eles. E eu mantenho contato com eles pelo Messenger. Muito bem. Então, como eu visito de vez em quando a página desses irmãos, e alguns teólogos que eu conheço também, que fazem conferências nessa região, Dr. Roberto dos Santos é um deles, fazem no mundo, eu falei, bom, deve ser alguém novo. Quando eu cliquei, aí eu observei que era alguém que eu parecia que era mais próximo. Aí eu fui rolando a página lá, o feed de notícias, e eu identifiquei. Falei, eu conheço esse sujeito. Esse cara conhecido. Ele deve estar inspirado na novela do Gênesis, que está passando aí, recente, que provavelmente deve estar divulgando a cultura daquela região. E agora o sujeito se transvestiu de um não sei o quê, de um pastor nômade do Oriente Médio. É isso mesmo, é um nômade, porque eles que eram assim. Teve até um documentário que eu assisti sobre o Irã, sobre a vida dos nômades iranianos que são nômades. E eles se vestem desta forma. Então, eu fui pesquisar um pouquinho mais para saber qual é a razão disso. Eu não sei a que ponto que as pessoas chegam da suposta consagração e comunhão com Deus, e oração e tudo mais, sei lá o quê, que eles vão perdendo o juízo nesse sentido. E passam a assumir figuras e características de outras etnias, de outros povos, que nada tem a ver, achando que o poder do Evangelho está nessas coisas. Eu uso gravata, paletó, eu gosto, eu acho que é melhor. Desde que eu venho à igreja, eu aprendi, isso é um hábito da igreja. É um hábito da nossa igreja. Nós usamos paletó e gravata. Se eu tivesse congregado numa igreja que não usava, eu não usaria. É simples assim. Mas a igreja que eu congrego usa, por isso que eu uso, por isso que eu peço. Recomendo que os irmãos usem paletó e gravata. É o nosso costume. Tudo bem. Eu não estou dizendo que é uma regra, e nem estou fazendo referência, por exemplo, da belíssima blusa que o professor Joel está vestido. Não é isso que eu estou me referindo, não. Parabéns por isso, nem se sinta tocado por esta pregação, porque... Essa já é outra, vamos aplaudir ao Senhor, tá vendo? Eu não percebia. Tá vendo? É mesmo, já está muito bonito, muito elegante, parabéns por isso. O senhor está muito... Não é disso que estou falando, mas é o nosso costume. Mas o que está acontecendo? Em nome de uma libertação, de um padrão, de uma quebra de costume, alguns pastores estão se descambando. Vocês já escutaram pregações minhas, que eles estão tirando paletó, tirando a gravata, tirando a camisa para fora, vocês já viram aí? Vocês lembram que eu já fiz essa pregação? E agora nós temos visto os modelos mais horrorosos de pastores, modelitos, de pastores pregando no culto. Parte disso se dá pelo avanço da tecnologia, que nos possibilita a visualizar o que está acontecendo pelo mundo.
Mas o poder não está na roupa. O poder não está no paletó. O poder não está na gravata. O efeito da palavra eu pregando com a gravata e sem a gravata é o mesmo. Mas é um costume, é um hábito nosso, é um respeito, é um hábito da nossa igreja, é uma ética da nossa igreja. Então a gente precisa caminhar por ela. Mas eu não posso fazer disso uma doutrina. E nós vivemos dias em que as pessoas estão invertendo as coisas. Isso já acontecia no Antigo Tempo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, que eu estou estudando, eu estava fazendo um texto agorinha sobre isso, um pouco antes de vir para cá. Mas aí eu fiquei pensando, o que acontece que as pessoas mudam tanto assim? Que elas se distanciam tanto assim? Só tem uma razão, é o desconhecimento, é o distanciamento das Escrituras. Quero chamar a atenção dos irmãos que aqui estão, dos que estão em casa também, que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Eu não sei se nós estamos por outra rede social, se tiver também será da mesma forma. Quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato, os que nos ouvem por lá. O que nós precisamos nestes dias é de conhecimento da palavra de Deus. O que você precisa, a que você precisa se aplicar nesse tempo, tanto os que aqui estão como os que estão nos acompanhando pela live, é de conhecimento da palavra de Deus. A reunião que nós temos aqui na igreja, ela é agradável. A reação social, a nossa relação social, ela também é agradável. A minha exposição pode ser espetacular ou não. A música pode ser perfeita, mas se você tiver fragilidade na palavra de Deus, você terá problemas grandes e sérios. Um deles é de perder a salvação. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo de número 16, o qual nós acabamos de ler. Fazendo assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. São duas coisas que você precisa ter cuidado. Primeira, de ti mesmo. Segundo, da doutrina. O que é doutrina? O que é doutrina? Tem uma leva de pessoas tirando. Agora eu retomo o início da minha fala no púlpito hoje, quando eu disse que as pessoas estão invertendo os valores. Tem um grupo de pessoas que está colocando uma pecha negativa no conceito de doutrina, dizendo que doutrina, ser doutrinado, doutrina é coisa de homens. De que doutrina é coisa de homens. E com essa de doutrina é coisa de homens, estão conseguindo tirar a igreja, parte dela, da doutrina. Estão conseguindo tirar uma parte da igreja da doutrina. Então vejam, desde quando houve uma reedição por parte de Deus sobre o que é pecado? Pecado é pecado. Desde quando houve uma associação, ou uma reedição, Deus, usando os profetas, ou os de atuais, ou mesmo mandou alguém dizer que a igreja e o espiritismo pode fazer pacto social e andar juntos. Recomendo vocês assistirem a aula que dei hoje, porque abordei um ponto entre dois reis e transito agora, retomo o que disse lá para dizer aqui. Josafá era um homem que estava perante Deus. Jorão não estava.
Josafá era rei em Judá. Jorão era rei em Israel. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. O reino do norte se enveredou por feitiçaria, por inimizade, por prostituição, por idolatria e por tantas outras coisas. E Josafá se uniu a Jorão pela causa de Jorão, que nem era de Josafá, era de Jorão. E foi punido por isso. E Deus cobrou caro dele. Desde quando a igreja pode se associar ao pecado e está tudo certo? Desde quando a igreja pode se associar à corrupção e está tudo certo? Desde quando publicaram uma foto de um rapaz aí há poucos dias? Eu acho que esses caras prestam maior desserviço à igreja. Eu não sei se isso é verdade. Mas publicaram a foto de um cantor aí que se tornou um drag queen. Problema dele, opção dele. Cada um pode fazer o que quiser. Eu posso ser pastor e ele pode ser drag queen, não tem problema. Mas isso tem um culpado. Porque um sujeito que grava música e faz um sucesso desse dentro da igreja, é produto da própria igreja. E a igreja deveria parar de produzir produtos. Como produzir produto? E eu acho que a pandemia, nesse sentido, foi... Vou mudar a palavra aqui, porque vocês sabem que agora a gente está na rede, né? Então, a pandemia, nesse sentido, deu um abalo nesse processo que existe dentro da igreja. Porque os cantores que vivem, e aqueles que vivem de ofertas na igreja, o que fizeram nesses 2 anos? É por essa razão, com essas músicas desses caras, produto, que são produtos, eles são produtos. Não são obras do Espírito Santo, são produtos de um mercado que existe dentro da igreja. Produzem músicas que não levam o crente a lugar algum, a não ser ao encontro de um espiritismo baixo, barato e tudo mais. E afasta a igreja da doutrina. E aí você tem dificuldade de encontrar uma pessoa que saiba fazer uma definição de sua fé, que defenda a sua fé, que saiba ler, que saiba citar o menor livro da Bíblia. Mas ele canta a música inteira do sujeito. A Bíblia coloca o indivíduo na presença de Deus. A música tira a doutrina. Essas que eu estou dizendo. E aí, a gente não quer a doutrina, porque a doutrina é ruim, como disseram, mas a gente quer a música, a letra da música, porque a letra é boa. Eu não digo que você não deva ouvir. Eu não estou dizendo que a gente não deva ouvir, mas eu retomo uma fala do pastor Carlos Roberto. Quando uma certa cantora saiu de gatinho, de leão, de rugido de leão num palco, uma certa ocasião, que vocês se lembram muito bem, e ela foi duramente criticada por isso, e depois ela veio à rede social e pediu perdão, e os defensores, aqueles que dentro da igreja pregam a inversão dos valores, criticaram os pastores. Mas o pastor Carlos, eu me lembro, que ele fez um post dizendo, sinal vermelho, sinal amarelo com a banda de fulano de tal. Vocês se lembram quando eu me opus às músicas de determinado cantor que disse que ia virar o grande tubarão branco? Vocês se lembram? O Tubarão dos Mares gospel, você lembra que eu cortei as músicas desse cantor? Alguém viu esse cara depois?
ele já estava desviado. E a maior parte dos seus seguidores se desviaram também. E é isso que você precisa ter cuidado. Doutrina faz você ser salvo. Doutrina salva tanto você como a família. Olha o texto. Salvará tanto a ti mesmo e a teus ouvintes. Então, o que eu estou fazendo na igreja se eu não sei o que é doutrina? Falo de salvação, mas não sei o que é doutrina. Pastor, mas é um culto de domingo. Pois é. Tem outro dia melhor para a gente pregar? Pode ser num casamento. Quer um culto mais doutrinário do que casamento? Já faz tempo que não tem. Casamento tem doutrina. Casamento é um culto, o sermão de casamento é um sermão de doutrina. Portanto, queridos irmãos, Paulo diz que esta palavra é fiel. E aí, o que é necessário a gente fazer? Eu quero recomendar aos irmãos, eu quero chamar a igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério de Interlagos, mais os irmãos que estão nos ouvindo, alguns que estão aí, diga eu estou aqui, que eu quero ver que você está aí. Nós precisamos, eu não preciso voltar, que eu já estou nela, mas quem deixou precisa voltar à doutrina. Porque esse modelo de igreja que está se desenvolvendo, se desenrolando daqui por adiante, eu não quero fazer parte dela. Desculpe, mas eu deixarei. Esse modelo de igreja desconvertida, esse modelo de igreja irresponsável com a Bíblia, irresponsável com a oração, irresponsável com o testemunho cristão, irresponsável com a família, não é a igreja que eu quero congregar. Eu quero congregar, e vou congregar, e permaneço congregando numa igreja que preza pela doutrina. Numa igreja que busca conhecer quem é o meu doutrinador. Quem é o meu Salvador? O meu Salvador é Jesus. E o que eu sei sobre Ele? Qual é a importância dele? Qual a importância desse culto? Qual a importância do culto da ceia? Qual a importância da oração do batismo? Faz algum tempo que a gente não faz batismo e logo faremos. Qual a importância da comunhão? Qual a importância do culto, do hino, do inário cantado aqui pela harpa cristã? Cantados pela orquestra junto com vocês, com a igreja. Qual a importância desse inário? Não é gente, olha aqui para mim, inário da igreja não é preenchimento de culto para esperar os crentes chegar. É revisão doutrinária. Vou repetir, o inário da igreja é revisão doutrinária em forma de canto. Então, eu não gosto do inário. Eu tenho que dizer para você, você não gosta de doutrina. Porque doutrina a gente revê toda hora. E tem hora, irmão, que a gente precisa mudar a estratégia para rever algumas coisas. Alguns irmãos estão dizendo, eu estou aqui. Então a gente precisa voltar. Mas me dirigindo um pouco mais, avançando um pouco mais, caminhando um pouco mais para adiante, Paulo muda o tom. Primeiro ele apresenta a fidelidade da palavra. Verso 10. Ora, é para esse fim que lutamos. Para demonstrar para vocês, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. No Deus vivo, Salvador de todos, dos homens, especialmente dos fiéis. Tem homens e tem fiéis. Que tipo de homem você é? Tem homens que serão salvos. Veja. Salvador de todos os homens, vírgula, especialmente dos fiéis.
tem dois tipos de homem salvo. O homem que vai ser salvo e o homem fiel salvo. São dois tipos de homem. Que tipo de homem você é? Eu tenho um amigo, e ele é meu amigo mesmo, agora ele montou uma churrascaria, e ele falou, lá no interior, ele falou assim, quando você passar por aqui, você vem aqui conhecer minha churrascaria, que eu vou mandar servir só de picanha para cima para você. Ele falou assim, eu vou para a igreja, eu sou servo de Deus, eu amo estar na igreja, cresci na igreja, minha vida está na igreja, mas eu não quero saber nada de pregação, nada de nada, só quero ir para a igreja. É tudo que eu quero é ir para a igreja. Mas eu não quero aquela porta, eu não quero fazer nada, eu quero entrar, cultuar e sair. Cumprimento meus irmãos e tudo mais, mas eu vou embora. Deixa esse negócio para os outros que gostam, eu não quero nada disso. Aí ele me perguntou, se eu entrar no culto, adorar o meu Deus, viver a minha vida, e ele disse, sou apaixonado pelo meu Deus, eu amo meu Deus, como é bom estar com ele. Mas eu não fizer nenhuma oração durante toda a minha vida lá na frente, eu vou ser salvo? Não está escrito na Bíblia que você vai ser salvo que você não será salvo se você não fizer uma oração aqui na frente. Levanta aí, irmão, um clamor, oração, não tem nada disso na Bíblia. Orar, pregar, isso aqui não está atrelado com salvação. Isso aqui é um dom que Deus nos deu, uma vocação, e algumas pessoas desejam isso. Algumas pessoas desejam. Então tem homens, e tem homens que são fiéis. Os homens fiéis são diferentes dos homens que são salvos apenas. Por quê? Deus vai salvar o infiel? Não. Não estou dizendo que Deus vai salvar o infiel, e o infiel não será salvo. Mas o conceito que o apóstolo Paulo está falando vai além dessa proposta, porque ele está falando de alguém que ensina. Ele está dizendo para Timóteo que tem dois parâmetros de homem dentro da igreja. O homem, como meu amigo, é fiel. Vai para a igreja, ora, canta, participa do louvor, participa de tudo que a igreja faz. Mas termina o culto, ele vai embora. Agora tem um homem que ele quer ir além disso. Ele quer seguir além disso. Para o meu amigo, o que vale é a salvação. Então ele perguntou, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui batizado, desde pequenininho, eu estou salvo? Tá bom. Aí você pergunta para ele, fale um pouquinho sobre como pôde ele descer do céu, vir para a terra. Ele falou, isso aí eu não quero saber de nada. Eu só quero saber que eu creio nele. É esse o sentido da fé. E ele já deve ter seus 50 anos e praticamente nasceu na igreja. Entende? Agora essas coisas aí, pergunta para você, vai lá, vocês que falam, vocês que estudam, eu não quero nem saber de nada. Aí ele diz, aí eu pergunto, mas como é que você faz para fugir das heresias? Ele diz, rapaz, eu congrego na mesma igreja desde sempre. Eu escuto os mesmos pregadores desde sempre. Ele diz, se eu estiver errado, e ele dá o nome da igreja, se eu estiver errado, está todo mundo errado lá. Está todo mundo errado lá. Mas eu vou com a minha Bíblia, eu vou com o meu inário, eu canto, eu oro, eu faço o meu jejum, eu vou na consagração, eu vou na oração, eu faço os trabalhos todos. Veja como algumas pessoas entraram dentro de um processo, mas tem outros que eles entram dentro de um sistema, como é a igreja, e aí eles têm um certo futrico, vamos falar assim. Eles não se contentam, por isso que Paulo escreve, se alguém deseja, e ele avança, e ele quer entender, me explica. Certa vez, eu não lembro se foi qual dos meus sobrinhos, fez um pedido para mim, uma pergunta, eu disse, não. Aí ele disse assim, por que não, tio? Eu falei, por que não? Ele olhou para mim e disse, tio, por que não é resposta. Aí eu entendi
que ele queria uma explicação do porquê ou não, e eu tive que explicar. Então tem pessoa que ele quer saber por que Deus, porquê do pecado, porquê da salvação. E não basta dizer com respostas minimalistas, simples, direto, objetivo. Você tem que explicar. Você tem que detalhar, é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Para isso acontecer, para essa resposta chegar, para esse amadurecimento aparecer, tem um processo aqui que é interessante, que envolve duas pessoas. Primeiro, verso 12, é o não desprezo. Não desprezo por parte de quem? Não despreze a si mesmo, você primeiro. Não despreze o dom. Se você ler o texto, todo o texto, o contexto, você vai ver que Paulo está dizendo para Timóteo, inclusive, não desprezar o que foi dado a ele. Quantas pessoas desprezam a si mesmo, desprezam o seu tempo, desprezam as oportunidades. Quem é que gosta de ir ao shopping, comprar uma coisa, e não encontrar, rodar e não encontrar? Tem alguém aqui que gosta? Você precisa comprar algo. Aí você vai em todas as lojas que você sabe que tem, e você não encontra o algo que você tem, que você quer. Você encontra o parecido, mas não é aquilo. Alguém aqui gosta disso? Claro que não. Porque nós queremos dar sentido ao nosso tempo, ao nosso investimento. A gente quer ter a certeza das coisas que aconteceram, porque o seu tempo é precioso, nem que seja para você ficar de cara para o ar olhando para a estrela. Você quer dar importância para isso, e não quer perder tempo. Às vezes você quer ver um exemplo? Eu fui com a irmã Cida, à cidade de... Qual foi a cidade lá que o rapaz disse que ia que a gente gastou quase 3 horas do nosso dia, o cara fazendo palestra com a gente? Eu não me lembro, foi a cidade que tem um parque, meu Deus, esqueci, que tem o Parque das Laranjeiras, lá, aquele parque, a Diele mora lá perto. Aí, nós fomos até lá, que tem o Parque das Laranjeiras, acho que é o segundo ou o terceiro maior parque da América Latina, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da cidade. Aí quando cheguei lá, fui abordado por um sujeito com uma proposta super interessante. Aí, eu fui até para saber o que era. O cara tomou 3 horas do meu tempo. Eu tinha ido para ver a questão do encontro de casais. Eu fiquei tão irritado com aquilo. Mas eu fiquei tão irritado com aquilo, irmão. Porque o sujeito roubou 3 horas do meu tempo. Besta fui eu que dei ouvido para ele. Acabei não tendo oportunidade para fazer as coisas que eu queria fazer, porque fomos para fazer aquilo que era referente ao encontro de casais. Eu esqueci o nome da cidade, mas daqui a pouco eu lembro. Ninguém gosta de ter o seu tempo roubado. Sabe aquele cara que te aborda na porta do banco? Está precisando de um dinheiro? Só um minutinho, deixa eu falar com você. Quem é que para atender? Lá na Santa Efigênia, quem já foi? Aquele sujeito que... parece um enxame de abelha, multidão de formiga. Você entra, aí os caras vêm, tá precisando do quê? O que você precisa? Pega o cartãozinho. Conserto de celular? Tem uma loja ali, não, posso te ajudar? Quem é que para? Tem alguém aí que para conversar? A não ser o dia em que você está precisando? Um dia em que eu precisei, um sujeito daquele me ajudou. Eu disse, estou precisando disso. Ele falou, sei, ali. Me levou na hora. Ele me fez ser o mais rápido possível. Naquele dia. Mas ninguém gosta de perder tempo. Eu estou certo? Muito bem. Se nós não gostamos de perder tempo em relação às coisas que a gente vai comprar, que a gente vai fazer, por que a gente não aplica essa mesma metodologia em relação à igreja? Para que você vem à igreja?
qual é a razão de você vir à igreja? Qual é a razão? Quando eu entendi essa questão, a minha vida mudou. Qual é a razão? Irmão, eu não entendo. Qual é a razão que eu me matriculei numa sala de aula? Qual é a razão? Para enganar o professor? Para enganar o pastor? Para enganar quem? A pandemia fez muitos memes sobre isso. Até uma peruca que alguém criou um busto que fala, né? Uma imagem parecida do sujeito para enganar o professor. Para enganar. Com qual finalidade? Eu saio da minha casa às 8 da manhã, eu vou ao trabalho para não produzir o que eu preciso produzir. Com qual finalidade? Volto para a igreja. Com qual finalidade você veio aqui hoje? Há quem despreza o seu próprio tempo dentro da própria igreja. Eu vim aqui com vontade de resolver algumas questões. E antes de eu entrar, eu fui tentar resolver. E ela não apareceu. Mas eu vim aqui, dentro do tempo, com uma finalidade. Qual? Adorar a Deus. Eu não vim aqui para pregar. Pregar é uma consequência de nós estarmos aqui. Porque eu nem preciso ser crente para pregar. O ano que vem vocês vão ver pregações. O ano que vem, ano de eleição, vocês vão ver pregações das mais belas possíveis de pessoas que nunca adorou a Deus. Porque contrataram marqueteiros. Os marqueteiros estão trabalhando para colocar a pregação na boca dos candidatos no ano que vem. Quem os tem no Twitter, já estão vendo eles pregar no Twitter. Eles já estão pregando. Siga o perfil dos candidatos que você vai ver, eles dão testemunhos lá. O testemunho de um sujeito que saiu da cadeia há poucos dias é espetacular no Twitter. Como ele testemunha sobre a relação dele com Deus desde a infância. Ele posta uma coisinha, eu estou ali, eu vejo. Então, ano que vem, vocês vão ver, há poucos dias, o outro candidato, que também não tem nada de Deus, que durante a vida inteira chamou os crentes de tapado e Deus de inexistente, há poucos dias apareceu no Twitter com a Bíblia na mão e a Constituição no outro, falando da Bíblia, falando da Constituição. Ele é candidato ano que vem a presidente da República. Os dois são. A eleição do ano que vem será a eleição de pregadores. Então não precisa ser crente para pregar. Lá no Nordeste, quando eu estive lá, um colega meu me levou a um grande templo. Escutem, a um grande templo. Um templo enorme. E ele falou, pastor, olha o que aconteceu aqui. Um sujeito que congregou nesse ministério muito grande, que toma conta do Nordeste todo, praticamente de uma área do Nordeste lá, foi preso aqui em cima do púlpito. Como assim? Ele é irmão gêmeos de um irmão. Ele é irmão gêmeos, crescido na igreja, procurado pela Polícia Federal, pegou a carteirinha do irmão, está desfilando por aí, anos aqui, pregando como se fosse o fulano de tal. Até que a Polícia Federal, que era procurado, o pegou aqui. E ele estava pregando em cima do púlpito. E quantos pregam na igreja e saem da igreja e vão cometer crimes? Pregação não salva ninguém. Não garante a salvação de ninguém. Aliás, é uma máscara. Tem até rede de tráfico. Até facções criminosas já têm igrejas abertas e financiadas.
para fazer lavagem de dinheiro. Que coisa terrível. Afinal de contas, então, a pregação não me faz ser salvo. O que eu vim aqui, eu não posso perder. Se eu perder, não valeu a pena. Se eu ter saído daqui, eu não posso desprezar. O primeiro desprezo não pode partir de mim. Eu não posso desprezar o meu tempo. Eu não posso desprezar a minha energia. Eu não posso desprezar a mim mesmo. Paulo diz, quando Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, o próprio Timóteo está no contexto, você também não pode. Não desperdice o seu tempo. Não despreze o seu tempo. O que você pode fazer hoje? Tenha coragem, levanta e faça. Tenha coragem, levante e ora. Tenha coragem, levante e estude. Eu sou crente. Eu sou um ensinador. Eu tenho que estudar. Então eu tenho que estudar. Eu sou um ensinador. Eu sou um pregador, então eu tenho que pensar no que vou falar. Então eu tenho que pensar. Eu não tenho duas alternativas. Eu tenho que pensar. Eu tenho que trabalhar. Eu sou líder do louvor. Eu tenho que resolver essa questão. Não posso parar. E também não posso deixar ninguém desprezar o meu tempo. Nem a minha mocidade, eu não serei jovem a vida inteira. Eu não terei a mocidade a vida toda, o tempo passa. Quando nos encontrarmos aqui, vamos fazer um flash aqui, das nossas fotos de 2 anos atrás, e veremos quantas foram as mudanças. Tem gente que nasceu em 2 anos, tem gente que não existia, já está aqui. Ali tem um, ó. Já tem quanto? Tem 1 ano. Há 2 anos ele não existia. Há 2 anos atrás tinha gente que estava lutando para viver. Não sei se era esse, era o outro. Está aí correndo para cima e para baixo. Chegou hoje ali na porta da igreja. Ô pastor, trouxe isso aqui, ó. Muita gente nasceu e muita gente morreu. 2 anos. Em 2 anos. E quantos de nós desprezando a nossa mocidade em 2 anos? Desprezando o nosso tempo, desprezando a sua oportunidade de conhecer a doutrina, de conhecer Cristo, de ter comunhão e oração. Hoje você pode, hoje você tem tempo de orar, hoje você tem tempo para ler a Bíblia, hoje você tem tempo de aprender um instrumento, de aprender música, hoje você tem tempo de fazer um seminário, hoje você tem tempo. Ai, pastor, eu tenho preguiça. Preguiça não nasceu com você. Preguiça não nasceu em você. Você aceitou essa coisa. Eu também tenho. Eu também tenho preguiça. A irmã Cida também tem, todo mundo tem. Só que todos vencem. Você também pode vencer. A preguiça não quer deixar a gente fazer comida nem comer. Porque a Bíblia diz que o preguiçoso morre de fome. Porque tem preguiça de levar a mão à boca. A preguiça faz isso com o sujeito. Não despreze o seu tempo. Aproveite o seu tempo, irmão. E o texto, olha como Paulo é rígido. E ele diz assim, torna-te padrão dos fiéis. Veja que ele fala dos homens fiéis. Ele diz, Deus salva todos os homens. E depois ele diz a Timóteo, torna-te padrão dos homens fiéis. Como é ser padrão do fiel? Como é? Como é ser padrão do fiel? Percebam isso, irmão. Nós temos que conhecer quem é Jesus. Nós temos que saber o que é pecado. Nós temos que conhecer o que é a doutrina do pecado. Temos que saber o porquê da redenção. Temos que saber o porquê da condenação. Temos que saber o que é o céu.
Temos que saber o que se dará no céu. Temos que saber o que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Temos que saber o que é milênio. Temos que saber o que é juízo final. Temos que saber o que é Espírito Santo. Tem doutrina para você. Temos que conhecer o que é Bíblia. Percebem que tem muita coisa para a gente conhecer? E que às vezes a gente não tem conhecimento sobre isso. E o nosso tempo passando. E aí Paulo diz: aplica-te. Aliás, não te faças, olha como ele diz a Timóteo, não te faças negligentes. Não te faça negligente para com o dom. Qual é o teu dom, irmão? Qual é a vocação para o qual Deus te chamou? Qual é? Até para ser aquele irmão igual ao meu amigo, você não pode ser negligente. Pastor, não tem dom nenhum, tem o dom do seu amigo, mas o meu amigo não é negligente. Ele não falta ao culto, ele não falta à escola, ele não falta à oração, ele não falta nas ofertas, ele não falta nos dízimos, ele não falta em nenhum trabalho. Ele só não é pregador, ele é negligente. Ele é fiel no cumprimento das atividades dele, do cristianismo dele. Ele é firme naquilo. Se você chamar ele para cantar um hino, pode ser que ele não cante tão bem como canta o cantor oficial do culto, mas ele canta. Como é que o sujeito está na igreja há 30 anos e não sabe cantar o hino 15? Escutem para mim. Escutem para mim não. Escutem para mim é que eu estou pedindo para vocês ouvirem alguém. Escutem-me. Como é que o indivíduo está na igreja há 30 anos e não sabe o hino 15? Qual é o hino 15? Tem alguém aqui que não sabe? Quero dar uma surra de cinta depois. Não é mesmo, pastor? Não é mesmo? Não te faça negligente para com o dom. Te foi concedido. Olha o que Paulo diz. Mediante a profecia. Olha só. É dom do Espírito Santo. O que isso tem de doutrina aqui? Isso é dom do Espírito Santo. Com imposição das mãos. Isso está dentro do contexto de práticas da igreja. Não é isso que a Bíblia diz? Quero que vocês imponham as mãos uns. A oração da fé salvará o doente. Lembra que Jesus diz? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Imposição de mão. Tem doutrina para a gente conhecer aqui. Medita nestas coisas e ser diligente mediante isso, para que o teu progresso, repitam comigo, progresso, não sobrevém, não acontece com negligentes. Negligente não progride, negligente, displicente também não. E todos, a todos, olhe para mim, a todos, vejam o que o texto diz, a todos seja manifesto. Olha como Paulo é interessante pensar. Ele não diz para esconder, ele diz para manifestar a todos. A todos seja manifesto. Que o seu testemunho de cristão autêntico seja dado pelas pessoas. As pessoas podem até não concordar com a minha fé, elas podem até discordar do que eu acredito, mas elas são obrigadas, pela minha forma de viver, de dizer, de proclamar o Evangelho. É isso que eu penso. Ela pode não concordar com Jesus, ela pode discordar do que eu acredito, do que eu prego, de qualquer coisa, mas ela é obrigada a dizer que eu sou um homem fiel a Deus, ao Deus que eu sou. É isso que Paulo está dizendo.
Elas podem não acreditar no que você acredita, mas elas terão que ver a sua fidelidade ao Deus que você serve, a fé que você professa. Portanto, irmãos, finalizo aqui o meu sermão, dizendo a vocês, é uma hora para a gente voltar para a doutrina. Daqui a alguns dias, quase todos aí já estão vacinados de primeira e segunda dose, né? Quantos aqui já foram vacinados de segunda dose? Levanta a mão aí, que já está indo para a terceira. Eu já estou indo para a terceira. Eu já tomei a 2. Quem já está de segunda dose? Levanta a mão aí. Só eu, irmão Cida e o professor Joel? Olha aí, de 2 doses. Você adianta. Então quem já está vacinado completamente? Levanta a mão, mudei a pergunta, olha aí. Algumas pessoas. Quem já está de primeira dose? Levanta a mão. Olha quanta gente. Agora todo mundo abaixa a mão. Quem aqui não tomou vacina ainda? Levanta a mão. Dê uma olhadinha aí, ó. Olha lá. Um aqui. Olha aí. Vamos contar? Quem mais? Nesse público que está aqui na igreja, temos 1 e temos 2. Seu dia... Hã? Já tomou? Ah, não tinha. Então ele foi tomar, não tinha. Olha só tem 2 pessoas. Quer dizer que em 3 meses, e o óculos caindo, no máximo 3 meses, possivelmente, está todo mundo vacinado. Glória ao Senhor. Isso aqui vai acabar. Diga glória a Deus. Pode ter uso de máscara, pode ter algum cuidado, pode ter álcool gel, tem coisa que não vai, né? Michael Jackson já usava máscara na rua, japonês usa máscara na rua. Então, o que acontece? Escutem só. Quer dizer que isso vai acabar, não é? Quer dizer que esse negócio vai terminar. Estaremos, em tese, livres. Podemos ir para a igreja, podemos sentar um do lado do outro, podemos cutucar o irmão e dizer, dá um glória a Deus aí agora, porque o negócio está ficando, né? A gente vai ter essa alegria toda, não é assim mesmo? Podemos dar um abraço no irmão, saudade daquele abraço um no outro. É bem verdade que a gente vai fazer isso em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Glória ao Senhor. E esse tempo chegando, como nós vamos vir aqui? Como vamos nos reunir aqui? Quando colocarmos a foto dos irmãos do último culto, eu me lembro, o nosso último culto aqui, sem pandemia, eu disse a algumas irmãs que estavam entrando na faculdade naquele dia, eu disse às irmãs, assim, a Unisa acabou de enviar um e-mail, eu disse aqui em cima do púlpito, a Unisa acabou de enviar um e-mail, a universidade acabou de enviar um e-mail suspendendo a aula. Eu falei aqui no nosso último culto. De lá para cá, alguns já se formaram e outros não. Mas escutem, o que eu quero dizer, quando a gente olhar a imagem de 2 anos atrás, e olhar agora, e a gente pegar o papel, e começar a pensar, o que eu fiz em 2 anos, o que você vai dizer? O que você vai apresentar ao Senhor? Ai, pastor, passaram-se 2 anos e eu não fiz nada. Por quê? Porque não teve tempo. Ninguém despreze a tua mocidade. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, você salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Diga glória ao Senhor. Que Deus encha a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho. Que Deus encha os nossos companheiros com a sua presença, com o seu Espírito Santo. Que Deus nos encha com o teu amor, com a tua palavra, com a tua alegria. E que a gente seja radiante, portadores da bênção de Deus. E que todas as pessoas que nos olharem, nos virem, digam, só o Senhor é Deus. Aleluia! Você pode dizer glória ao Senhor? Fiquemos em pé. Levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Eu sou mais crente do que há 2 anos atrás. Eu sou mais fiel do que há 2 anos atrás. Porque a pandemia não me fez voltar para trás. Não, glória ao Senhor. A pandemia não retrocedeu no meu caminho. Não, com a graça de Deus tiramos ela da frente. Passamos por tudo, estamos vacinados e aqui estou. Posso ser que eu seja interrompido em algum momento? Sim,
mas eu não parei a minha caminhada, glória a Deus.